parte das nossas reflexões hoje também terão por base esse comentário. Mas vamos lá, Hebreus então. Sim, Gustavo já tinha presenteado também com o de Tiago. Tiago foi um livro que nós estudamos já aqui também, nessa mesma forma, do primeiro versículo ao último, e privilégio nosso poder estudar. Obrigado também, Gustavo e Adriana. Bom, portanto, irmãos, vamos lá, Hebreus 1, nova versão transformadora, Hebreus capítulo 3, dos versos 1 a 6. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Aleluia, eu glorifico ao Senhor por este versículo. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, em algumas versões, até o fim. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos levar nossas mentes, nossos corações, nossas vozes em oração a Ti, clamar, Senhor, pela Tua revelação, que, como no vídeo colocado ontem pela Adriana em nosso grupo, onde o pastor Subirá, usado por Deus, fala da mente de Cristo. E Paulo cita isso, né? Que todo conhecimento, que toda nossa mente seja levada à mente de Cristo. Que possamos também, Senhor, ter a revelação que vem do alto, dos céus, nos capacitando a entender as coisas que a razão limitada que não consegue compreender, mas o Espírito que está com Deus e que opera em nós também possa nos revelar. Assim nós oramos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de ler e meditar sobre o 3, 1 e 6, eu queria e quero fazer uma recapitulação sobre o que nós estudamos e lemos e meditamos até aqui. E se você é old fashion, ou se você é crente à moda antiga, que sublinha sua Bíblia, como a minha esposa, e eu confesso a inveja que eu tenho dela por isso, da maneira como ela lida com a Bíblia, né? Eu pego várias, e são várias traduções, enfim, não tenho uma específica, ora leio numa, ora leio noutra, mas ela tem a Bíblia dela de cabeceira, tem até nome, Jennifer, enfim, e está lá toda pintada, sublinhada, comentada. Ontem até disse para ela que no futuro, se o Senhor não nos levar, quem vai ter briga para ficar com essa Bíblia, de tão preciosa que é. Mas se você tem também Bíblia nas mãos, eu convido você a abrir o capítulo 1 dessa mesma carta e sublinhar os versículos 1 e 3. Porque, de cara, o autor aqui fala exatamente daquilo que ele vai dizer e aquilo que talvez, das coisas mais importantes na carta. Ele começa dizendo: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. A obra de Deus não começou agora. A obra de Deus não começou hoje. A obra de Deus chegou até nós como legado de gerações e gerações, homens em homens tocados, transformados por Deus, e que antes de Jesus isso já acontecia. Deus já se dirigia à humanidade, Deus já queria trazer e formar um povo santo para si.
E agora, nesses últimos dias, diz o versículo 2, ele nos falou por meio do Filho. E aí está a centralidade do livro de Hebreus, o Filho, Jesus, o qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O livro de Hebreus é uma carta, é um tratado sobre a importância de Jesus, sobre a revelação de Jesus, sobre quem é Jesus, que fez Jesus, o quão mais excelente ele é do que as promessas da velha aliança, o quão mais importante ele é do que as sombras e os rituais que eram feitos, que apontavam para ele, o quanto ele é mais importante do que os sinais e milagres que por acaso vamos experimentar. E aí ele termina, o Filho irradia a glória de Deus, termina não, né? Ele continua no versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Expressa de forma exata o que Deus é. Retorno a esse versículo, porque ele nos chama a atenção e ele nos responde diversas das nossas indagações contemporâneas. Deus ama, Deus vai a festas, Deus tem amigos, Deus sofre, Deus chora, Deus ora. E tudo isso está revelado em Jesus, que é a expressão exata do que Deus é. Quer saber como é que Deus reage, como é que Deus age, como é que Deus se relaciona? Veja como Jesus age, como Jesus reage, como Jesus se relaciona. Quer saber como você deve andar, se relacionar, agir, reagir, suportar? Olhe para Jesus e imite Jesus. Esse é o chamado da igreja. Igreja que é corpo dele, corpo de Jesus. Feito essa remissão ao capítulo 1, versos 1 a 3, nós vamos para o capítulo 2, verso 1. E aí, gostaria também de sugerir que você sublinhe e faça suas anotações. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Se no começo Hebreus está dizendo sobre o que vai falar, sobre quem vai falar e da importância de quem estamos falando, no primeiro versículo do capítulo 2, ele nos admoesta, ele nos avisa, ele nos coloca um senso de precaução, de atenção. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. O que temos ouvido e o que temos visto, o que temos aprendido do Senhor, podem não ser suficientes para nos manter juntos ao Senhor. E o capítulo 2 vai discorrer sobre um povo que viu os maiores milagres, talvez, que olhos humanos tenham visto. Um mar que se abre para passagem em seco de mais de 1 milhão de pessoas e que em seguida se fecha e leva com ele dezenas de oficiais e soldados militares do Egito. Um povo que vê no meio do deserto codornas servindo de alimento, que recebe todo dia, por 6 dias durante a semana, o maná, que vê a água vertendo de uma rocha e que vê serpentes atacando e como uma peste se propagando e matando milhares, e que uma serpente levantada, bastando olhar para uma serpente levantada, encontram cura. Que andam durante o dia com uma nuvem os guiando, que andam durante a noite com uma coluna de fogo os guiando. Este mesmo povo e esses mesmos milagres e sinais não foram suficientes para converter o coração desse povo. A admoestação de Hebreus, no capítulo 2,
Precisamos prestar atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. O que vai nos fazer não nos desviar não são os sinais, os milagres, as curas, e graças a Deus por elas, que temos vivido e experimentado. Não são as tristezas que vão nos afastar. É Paulo, no capítulo 8 de Romanos, que diz que muitas dessas coisas poderiam nos afastar de Deus, mas o amor de Jesus vai nos trazer. Prestemos atenção nas verdades que temos ouvido, verdades pregadas na palavra, pela palavra. E que isso nos faça permanecer. Que a nossa fé não se baseie naquilo que usufruímos de Deus. E graças a Deus por tantas coisas que usufruímos. Mas que a fé e que a nossa fidelidade ao Senhor se baseie na sincera conversão ao Senhor, no sincero se entregar e se reconhecer pobre, cego e nu, como somos todos nós. E agora vamos para o capítulo 3, e aí sim, depois dessa remissão, o capítulo 1, o capítulo 2, começamos o capítulo 3 com o escritor dizendo o seguinte: portanto, os irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Que versículo rico. Vamos começar com, portanto, irmãos santos. Percebam que, para um hebreu, chamar o outro de santo é algo que não é longe de ser natural e é longe de ser o razoável. A condição de santidade era uma condição muito temporária, muito instável. O hebreu se tornava santo ou era santificado em alguns momentos, quando durante um sacrifício, após a purificação, e ele poderia perder essa condição de santidade muito rapidamente. Às vezes até mesmo sem querer, como tocar no corpo de alguém morto ou de algum animal morto que caísse perto dele, ou tocar num vaso que tinha sido tocado por alguém impuro. A condição de santidade para o hebreu era muito circunstancial, mas o escritor aos Hebreus faz uma afirmação categórica. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial. Por que nós somos santos? Porque o Senhor nos separou do mundo. Santidade significa a nossa separação no primeiro momento. Mas nós somos separados do mundo, nós somos purificados do pecado no sangue de Jesus, somos transformados de glória em glória, porque sabemos que a nossa salvação se aperfeiçoa dia a dia. Mas nós somos santos para sermos um em Cristo. Se o primeiro significado de santidade é separação, o significado último que eu quero trazer de santidade é a nossa unidade. E para isso eu vou lembrar de Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Deixa eu só abrir aqui para ler com todos. Perdão, acho que não é Colossenses 3,18. Eu acabei me... É 3,16? Perdi o texto que eu ia citar, mas eu vou citar de memória. É o texto em que Paulo diz que, portanto, em Cristo não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, porque todos somos um em Cristo Jesus. Se alguém quiser me dar uma cola no chat, eu agradeço. Mas é nisso... 3:11, meu bem. Perdão? 3:11, 3:10 e 11. Obrigado, querida. O 18 se transformou em 11, então, muito obrigado. Será que era... Bom,
Nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. Colossenses 3:11, na nova versão transformadora. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Percebam a profundidade do que é o nosso chamado à santidade. Nessa nova vida santa, não importa se você é judeu ou gentio. É uma carta escrita aos hebreus que estão se convertendo e que, diferente de todo o seu passado como povo, estão sendo convidados a conviver com os gentios, a comungar com os gentios, comungar na alimentação da ceia, comungar na vida comum que uma igreja propõe. Não importa se você é judeu ou gentio, se você é circuncidado ou incircuncidado, se segue a lei de Moisés ou se não segue a lei de Moisés, se segue o que está escrito na Torá ou se não segue o que está escrito na Torá, se é inculto ou incivilizado. Se você faz parte do primeiro mundo, do mundo desenvolvido, de Estados Unidos e Europa, ou se você é do terceiro mundo, brasileiro, latino-americano, se você é incivilizado, se você faz parte dos povos originários, não importa. Importa que em Cristo nós somos santos, somos chamados para sermos um. Então, resgatando aqui o capítulo 3. Portanto, irmãos santos, irmãos que podem desfrutar juntos e caminhar juntos, apesar do mundo, separados do mundo, porque filhos de Deus, purificados do pecado em Cristo Jesus e por isso santos, transformados de glória em glória, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus. Continuação do versículo 1. Considerem atentamente a Jesus. Olhem atentamente para Jesus. Aprendam diretamente de Jesus. Se submetam integralmente a Jesus. O comentário do pastor Hernandes Dias Lopes faz uma reflexão que achei muito interessante. Ele diz que a palavra considerar tem origem também comum no texto sideral, de onde vem espaço sideral, ou se fala das nossas estrelas. Então, é como se estivéssemos olhando atentamente para o céu, como esperando dele as orientações como aqueles que estudam astronomia fazem. Considerar. Olhe para aqueles que estão no espaço sideral. Que olhemos para Jesus como esperando dele. Entender, compreender quais são os sentidos, significados e caminhos e rotas da nossa vida. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus. E aí ele faz duas afirmações sensacionais. Que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo. É a única vez no texto sagrado em que Jesus é chamado de apóstolo. Percebam que o autor de Hebreus não foi um dos apóstolos. E ele disse, a gente leu isso no capítulo 2, que ele recebeu o ensinamento de outros, ou seja, ele não teve contato direto com Jesus. Mas ele considera Jesus como apóstolo. E qual é o significado de apóstolo? Enviado. Jesus é de fato o enviado por Deus. No versículo, cantado, declamado, escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele é o apóstolo, mas ele é o enviado, e diferente dos outros apóstolos que nós conhecemos, ele próprio é a mensagem.
Por quê? Porque além de ser o enviado por Deus, além de ser a mensagem de Deus, ele também é o próprio Deus. E nisso, Hebreus vai fazer isso todas as vezes a que ele se referia a um dos títulos de Jesus. Ele vai mostrar que no título que Jesus é, ele é acima de todos, incomparável, maior do que todos eles. Então, Jesus é sim apóstolo, apóstolo enviado por Deus, mas é um apóstolo enviado por Deus que é a própria mensagem. Ou seja, ele é aquele que materializa a divindade entre os homens. Retoma o capítulo 1, a exata expressão de Deus fala e anuncia o evangelho entre nós. Mas ele chama Jesus de apóstolo e chama Jesus de sumo sacerdote. E sumo sacerdote ele tinha acabado de chamar Jesus no final do capítulo 2, que também são os únicos relatos. Hebreus é o único livro que vai trazer Jesus sendo chamado de sumo sacerdote também. E Jesus é um sumo sacerdote porque ele é mediador final e único mediador entre Deus e os homens, mas ele é um sumo sacerdote maior, e o Hugo nos disse isso na semana passada, porque além de sumo sacerdote e mediador, ele próprio é o sacrifício que se apresenta. Se por um lado ele é o maior dos apóstolos, porque ele é enviado e é a própria mensagem, ele é o sumo sacerdote de fato, porque ele é mediador e é o sacrifício. Percebam como a carta ela é centrada em Jesus. Ela é feita para nos... Ela foi escrita por uma comunidade que conhecia os textos sagrados. Talvez no Novo Testamento seja a carta que mais cita o Primeiro Testamento. Nós temos várias referências aos Salmos, à Torá, e aqui ele continua, dizendo, chamando Jesus de sumo sacerdote e trazendo a memória do leitor, que, acostumado ainda a ver os sacrifícios em Jerusalém, muito provavelmente estamos ainda num tempo pré-destruição do Templo de Jerusalém, talvez antes do ano 70, depois de Cristo. E o autor está trazendo essa memória. Jesus é superior aos sumos sacerdotes que existem. E sumo sacerdote, sacerdote, na verdade, em latim é pontífex. Creio que a maioria de vocês já ouviram o Papa ser chamado de sumo pontífex. E o que significa isso? Significa mediador, construtor de pontes. Achei muito interessante que o Hugo estava sempre se referindo ao Gilson como mediador na nossa conversa com o Shabás. E, de fato, todos nós somos chamados ao sacerdócio da reconciliação. Acho que foi há 2 quintas-feiras atrás, acho que o Murilo depois trouxe isso no grupo, onde nós conversamos um pouco sobre o ministério da reconciliação, sobre o que de fato Deus nos chamou para ser, construtores de pontes. E Jesus é o nosso sumo construtor de pontes. Pois ele foi fiel, versículo 2, àquele que o designou. Ele quem? Jesus foi fiel a quem designou. Quem designou Jesus? O próprio Deus. Assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. E aqui ele vai trazer para aquele cristão hebreu que convive com a herança do judaísmo. Ele vai trazer a memória do que era Moisés. E Moisés, sim, a referência do Primeiro Testamento. O personagem do Primeiro Testamento mais citado no Novo Testamento é Moisés. O próprio Jesus se referiu a ele algumas vezes. Mas o que ele está nos trazendo? Que Moisés era apenas um servo. Sim, serviu fielmente, mas muito mais Jesus. Porque Jesus não é servo, e sim Jesus é filho.
E isso faz toda a diferença. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece muito mais elogios que a casa em si. A gente primeiro citou Jesus, como o autor primeiro cita Jesus como um sumo sacerdote, como um construtor de pontes. E agora Jesus é chamado de construtor da casa. E o paralelo que ele faz com Moisés é que Moisés era servo na casa. Moisés cuidava da casa, como nós somos chamados para fazer. Que casa é essa? A casa que é a igreja, a casa que é a comunidade dos santos. Não, quando você pensar em casa, não pense em casa como si mesmo. Deus habita no meio do seu povo. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou com vocês. Nós somos corpo de Cristo. O chamado à santidade e o chamado do cristianismo é um chamado comunitário. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. E aqui o autor dos Hebreus traz-nos à memória algo que os nossos dias têm nos afastado. Olhamos para as coisas que estão colocadas e queremos nos apegar às coisas, mas as coisas não existem por si só, as coisas foram construídas. Ah, como é bela a natureza, como são belos os animais, as flores, os jardins. Ei, o autor de Hebreus está dizendo, mais belo do que as coisas criadas é o Criador de todas as coisas. Olhemos para o Senhor que cria e que criou todas as coisas. Como são belos as possibilidades que a ciência nos trouxe, a tecnologia, a internet, os computadores. Ei, glória a Deus que capacita os homens, que inspira os homens, que dá sabedoria aos homens para construir tais coisas. Temos trocado as coisas que o Criador faz pelo Criador que fez todas as coisas. Esse é o chamado de Hebreus, esse texto. Atente para o que você está fazendo. Moisés era apenas um servo da casa. Ele falava e apontava verdades celestes, sim, mas verdades que ele tinha ouvido. Jesus fala verdades que ele mesmo é, nas suas próprias palavras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Moisés jamais poderia ter dito isso. Homem nenhum jamais poderá dizer isso. Mas Jesus pode. Porque ele é, em si mesmo, a ponte que nos liga a Deus e a mensagem que nos converte a Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo. Moisés, a personalidade mais importante do Primeiro Testamento, foi apenas servo na casa de Deus, como todos nós somos chamados para ser. E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Sim, nos trouxe os mandamentos, nos trouxe os sacramentos, mas eram apenas sombra das coisas que em Jesus foram reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Vou repetir aquilo que eu disse alguns minutos atrás. Eu sozinho não sou casa de Deus. Eu sozinho não sou casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. O chamado não é
individual. O chamado não é para que você viva uma vida convertida, isolada, talvez num lugar distante, sozinho. O chamado é comunitário, para sermos igreja juntos, casa de Deus juntos, corpo de Cristo juntos. Um corpo não se compõe de apenas uma pessoa. Uma casa não se faz com apenas um tijolo. Acho que é Pedro que vai dizer isso. Deixa eu até ler antes aqui. Isso mesmo. 1 Pedro 2,5. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sim, o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. Sacerdote significa o quê? Mediador. Significa o quê? Pontífice. Significa o quê? Construtor de pontes. Reconciliador. Já que nós estamos aqui nas metáforas de construção, e construção de casa e construção de pontes, a única coisa que Jesus não é construtor de muro. Amém. Voltando ao texto. E vocês também são pedras vivas. Então, queridos, o nosso chamado é comunitário. Para sermos igreja, para sermos salvos como corpo. É claro, cada um de nós prestará a Deus contas. E é por isso que a gente leu o capítulo 2, verso 1. Para que não nos desviemos, mas nós também temos um desvio que é comunitário. Corremos o perigo de nos desviarmos como comunidade, quando os nossos olhos saem de Cristo, saem do chamado do Senhor. Estamos aqui com os nossos irmãos missionários, enviados por Deus. Sentimos eles como pedras do nosso templo, ou nós como pedras do templo dele. Na verdade, somos todos casa, a única igreja construída. O Senhor não está construindo várias igrejas sobre a terra. É uma igreja, é uma noiva, é um corpo. E todos nós partícipes deste corpo. Membros uns dos outros, como Paulo diz. Estamos afastados, estamos isolados, estamos vivendo afastados uns dos outros. Mas isso não pode diminuir ou não pode interferir. Ou devemos lutar para que isso não se reflita na nossa comunhão como comunidade, como igreja. Se Paulo está nos dizendo, se o escritor aos Hebreus está nos dizendo para tomarmos cuidado, para não nos desviarmos, para tentarmos para a obra que Jesus fez, colocando o Senhor como enviado, como sumo sacerdote, nós que temos experimentado do privilégio de conhecermos Jesus, de ouvirmos as suas verdades, não nos desviemos. É Hebreus que também vai trazer um texto que imagino que a maioria de nós já ouviu, e não façamos como os outros que têm se afastado da vida comunitária, se afastado da igreja. Percebam que a construção do livro, dessa carta, ela é toda focada em uma comunidade estabelecida, mas que parece que está se perdendo ou está sendo tentada e muitos estão se afastando. Ora, se não é isso que está acontecendo conosco nos nossos dias, se não é isso que tem nos assolado, temos encarado a salvação como individual, temos procurado os nossos próprios interesses, temos vivido as nossas próprias vidas. Termino dizendo, com o versículo 7, que eu não vou trazer para a meditação hoje, mas vai ficar como aviso. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ele está se referindo ao povo no deserto.
que experimentou, que ouviu, que tinha milagres, que viu o monte fumegando, mas que ainda assim o seu coração se endureceu. Mas hoje, irmãos em Cristo, hoje, Betesda, nesse corpo que nos reunimos, se ouvirmos a voz do Senhor, que não endureçamos o nosso coração. Amém. Deus os abençoe. Eu vou orar e depois a gente canta. Apóstolo da nossa salvação, sumo sacerdote por meio de quem nos chegamos a Deus e temos os nossos pecados perdoados. Jesus Cristo, Filho de Deus, a Ti nós oramos e nos entregamos mais uma vez. Clamamos, Senhor, pela Tua sensibilização. Que o Senhor nos desperte, Deus. Que o Senhor nos faça assumirmos a posição para a qual o Senhor nos tem chamado. Jesus, não nos deixe desviar. Não nos deixe nos afastar. Seja moralmente, seja intelectualmente, seja socialmente, seja espiritualmente. Pai, que nossa vida seja um todo engajada em Ti. Que nossa vida seja um todo comprometida com este corpo, que é a materialização de Deus na terra. Não nos esqueçamos dos irmãos que estão perto, dos irmãos que estão longe, daqueles que ainda não ouviram a Tua voz e a Tua palavra. Nos ajuda a resistir nesses dias maus, a superarmos as dificuldades, a suportarmos as nossas dores, sem nos desviarmos de Ti. Que hoje, mais uma vez, possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor não permita que o nosso coração se endureça. Dai-nos ouvidos sensíveis, corações quebrantados. Mente, Senhor, que sejam levadas cativas